Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 35, 36 e 37. No áudio anterior, em Gênesis 33, vimos a narrativa da reconciliação entre Jacó e Esaú. Após o encontro, Esaú retorna para Seir, enquanto Jacó segue para Siquém, onde compra um pedaço de terra e constrói um altar dedicando-o a Deus. Em Gênesis 34, vimos o relato terrível da violência sexual sofrida por Diná e a vingança promovida por Simeão e Levi, mesmo depois de um trato de casamento com os siquemitas. No capítulo 35, Deus ordena a Jacó que vá para Betel e construa um altar. Jacó purifica sua família, removendo todos os ídolos pagãos, e eles viajam sob a proteção divina. Em Betel, Deus reafirma a aliança com Jacó, novamente chamando pelo nome de Israel. E Raquel dá à luz a Benjamim, mas morre durante o parto e é sepultada perto de Belém. Nós vemos que o primeiro nome até de Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, era Benoni, que quer dizer filho do meu sofrimento. Tal foi o momento trágico da morte de Raquel, a esposa querida de Jacó. E outro caso terrível na família foi justamente o que foi protagonizado por Rúben, filho de Jacó, que comete um ato impróprio ao deitar-se com Bila, um ato incestuoso, pois ela era a concubina de seu pai. O capítulo conclui listando os 12 filhos de Jacó e relatando a morte de Isaque, que é sepultado por Jacó e Esaú. Nesse texto nós vemos alguns aspectos importantes. Primeiro, a questão do arrependimento de Jacó e a renovação espiritual. Jacó ele purifica a sua família e retorna a Betel, demonstrando que, ao se voltar para Deus, é necessário abandonar as práticas pagãs e toda a idolatria. Também vimos a fidelidade de Deus, que mesmo com as falhas de Jacó e da sua família, Deus reafirma a sua aliança, permanecendo fiel às suas promessas. Percebemos também a responsabilidade familiar de Jacó, que toma a liderança espiritual da sua casa, indicando que como ele deve orientar ao seu lar e também aos seus familiares. Outro aspecto que nós vemos aqui nesse texto é justamente o fato de que Rúben, por ter cometido o pecado que cometeu, ele acabou sendo preterido também ao ser nomeado pela família, né? Rúben acaba sendo deixado de lado, mesmo sendo o primogênito de sua casa. Em Gênesis, no capítulo 36, esse capítulo descreve a genealogia e os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que se tornou o pai dos Edomitas. Esaú se estabeleceu na região de Seir, separando-se de Jacó, pois ambos possuíam muitos bens e a terra, evidentemente, não suportava suas posses juntos. O texto menciona os filhos de Esaú, suas esposas e os chefes dos seus clãs. E também lista os habitantes originais de Seir, os Ureus, que Esaú e seus descendentes acabaram dominando. O capítulo encerra com os reis que governaram Edom antes de haver reis em Israel. Nós percebemos nesse capítulo que Deus cumpre suas promessas, assim como prometido, Esaú é abençoado com uma grande descendência, mostrando que Deus honra seus compromissos mesmo com aqueles fora da linhagem messiânica. E também vimos o papel de cada nação no plano de Deus. Edom, os descendentes de Esaú, tornam-se uma nação importante, mas frequentemente em oposição a Israel, o que destaca o cumprimento do destino profético dessas linhagens. Os Edomitas e Seir, nós podemos perceber que Edom era uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, que incluía a área de Seir.
Algumas descobertas arqueológicas mostram que os edomitas tinham uma civilização muito desenvolvida, com cidades fortificadas e comércio, e são mencionados também pelos egípcios por volta do século XIII, corroborando o relato bíblico. Também os horeus, habitantes originais de Seir, são mencionados em textos mesopotâmicos e egípcios, mostrando mais uma vez que o texto bíblico tem veracidade. Outro aspecto que nós podemos perceber é que também um neto de Esaú, ele acaba se destacando nessa genealogia. Esse neto, que é Amaleque, dará origem aos amalequitas, outra nação que trará grandes problemas para o povo de Israel, principalmente no período da jornada do povo de Israel no deserto, capitaneado por Moisés. Em Gênesis, no capítulo 37, nós temos a belíssima história de José. José, ele era o preferido pelo seu pai Jacó. Ele recebeu uma túnica especial, o que despertou o ciúme de seus irmãos. Ele compartilha 2 sonhos que indicam sua futura superioridade sobre eles, intensificando ainda mais o ódio dos seus irmãos. Tanto é que eles conspiram contra José, jogando-o em uma cisterna com o objetivo de matá-lo. Mas depois, convencido por Judá, ele foi vendido como escravo para mercadores ismaelitas que o levam ao Egito. Eles enganam Jacó, fazendo-o acreditar que José foi morto por um animal selvagem, usando sua túnica ensanguentada como prova. Enquanto isso, José é vendido no Egito para Potifar, um oficial do faraó. Alguns aspectos importantes para serem destacados. Primeiro, a questão do favoritismo de Jacó, que acabou gerando conflitos familiares e o ressentimento entre os seus filhos. Outro aspecto, a gente vê as consequências do ciúme e da inveja, mostrando como isso pode causar até mesmo grande destruição na família. Nós percebemos o que deve ter acontecido também entre os filhos de Jacó, esse segredo que eles tiveram que guardar, mesmo vendo o seu pai desfalecendo em amargura por causa da morte de José. Algumas informações arqueológicas importantes: a rota dos mercadores que existia no Egito. Era comum que escravos fossem levados do Oriente Médio até o Egito. E o que nós podemos perceber também no texto é que ora se fala em ismaelitas, ora se fala em midianitas. Ambos povos são filhos de Abraão. É possível que eles tenham se unido, tornando a base do povo árabe posterior. Achados arqueológicos mostram que rotas comerciais passavam por essa região, transportando especiarias, bálsamo e mirra, conforme mencionado no próprio texto. Também, registros históricos e arqueológicos indicam que o Egito comprava escravos de diferentes partes do Oriente Próximo, corroborando com o relato de José sendo vendido para Potifar. Inclusive, o nome Potifar é um nome comum no Egito. A túnica que José recebeu do seu pai, uma túnica talar, ela pode refletir 2 aspectos. Primeiro, é o privilégio, que evidentemente Jacó fazia questão de mostrar a toda a sua família. E, em segundo lugar, a questão da autoridade. É possível que essa túnica fosse uma espécie de distinção para indicar a futura liderança de José. E um aspecto que vai marcar a vida de José são os sonhos, sonhos como mensagens divinas. Nós vamos ver que os 2 sonhos, tanto dos feixes, como também das estrelas, do sol e da lua, são sonhos que acabam se concretizando quando José vai tornar-se governador do Egito. Que Deus abençoe a todos nós e que essa história também de José
nos inspire, porque é possível que passemos por grandes lutas, grandes tribulações e até mesmo injustiças, mas temos a esperança de que tais situações sejam revertidas e se tornem bênção até mesmo para aquelas pessoas que nos perseguiram, que se tornem reconciliação e se tornem honra. Que Deus abençoe a todos nós.